Outro olhar. Estamos a abrir então este outro olhar, já de seguida. O jornalista Júlio Vera Cruz Martins vai estar à conversa com a neurologista Antónia Rodrigues Fortes. Isso vem a propósito do Dia Mundial da Consciencialização da Epilepsia. Portanto, é este hoje o tema em destaque no outro olhar para acompanhar com Júlio Vera Cruz Martins. Antónia Rodrigues Fortes, neurologista, celebra-se esta terça-feira o Dia Internacional da Epilepsia para chamar a atenção para a problemática. A epilepsia em Cabo Verde é um problema de saúde pública? A epilepsia é uma doença de elevada prevalência em que 3 a 5 pessoas em cada 1000 habitantes poderão ser portadores dessa doença, não é? E em Cabo Verde não foge à regra. Estima-se que temos mais ou menos 5.000 pessoas com epilepsia, maioria delas em idade pediátrica, adolescência e terceira idade. Geralmente há quem pense em epilepsia como uma deficiência, no entanto não é uma deficiência. Não, a epilepsia é uma doença crônica, que temos alguma alteração temporária, mas reversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou outros distúrbios metabólicos, e essas crises epiléticas ou convulsivas, não é, num intervalo superior a 24 horas. Mas temos vários tipos de epilepsia. Por exemplo, temos algumas epilepsias na infância que podem levar à deficiência no futuro, a encefalopatia epilética. Por exemplo, espasmo infantis, que é um síndrome, que tem um síndrome da West, não é? Em que temos um tríade de sintomas, que é a regressão no desenvolvimento, esses tipos de crises que são espasmos e a idade que é compreendida entre 6 meses a 1 ano. Esse tipo de epilepsia, se não for diagnosticada a tempo, pode levar a um atraso global no desenvolvimento, não é? Por isso é muito importante reconhecer esse tipo de epilepsia. E temos outros tipos de epilepsia na infância, como o síndrome de Gastaut, que também pode levar a um atraso de desenvolvimento e aí a deficiência. Mas não é uma deficiência, é uma doença crônica que pode ser tratável. E por aquilo que acaba de dizer, quando há esses casos na infância, aí pode conduzir a casos de deficiência. O país tem especialistas suficientes, pediatras, que possam detectar esses problemas de epilepsia na infância? A nível nacional, somos 5 neurologistas, não é? 4 no Sistema Nacional de Saúde e temos uma neuropediatra que é especializado nessa área de pediatria, não é? Mas que exerce em São Vicente e acaba por abranger toda a população de Barlavento. Aqui em Sotavento, os neurologistas de adultos é que têm abraçado essa causa com o apoio dos pediatras. Significa então que há, nessa matéria, a nível global, há um déficit de recursos humanos? Sim, porque depois nas outras ilhas, não é? Apesar que existe a teleconsulta, que também fazemos a teleconsultas com as outras ilhas, não temos especialistas especializados, não é? Nessa área. Mas esses doentes são seguidos pelos clínicos gerais. Em algumas ilhas onde existe pediatras, são seguidos pelos pediatras, que pontualmente discutem os casos mais difíceis com a neurologia ou com a neuropediatria. A epilepsia tem sexo? Ou seja, é mais para homens ou mulheres ou é indiferente? Nessa matéria é indiferente. Podemos dizer, não é, que na epilepsia sintomática nós sabemos também que o álcool pode causar uma epilepsia, não é? Apesar que seja provocada, a prevalência desse tipo de epilepsia é mais comum nos homens, devido ao aumento do uso de álcool nessa população. A epilepsia é uma doença crónica, mas é evitável? Em alguns casos é evitável.
Por exemplo, aqui em Cabo Verde é muito comum termos a epilepsia secundária à cisticercose cerebral, não é? Que é uma doença transmitida, parasitária, e que podemos evitar desde o uso adequado da água não contaminada, de alimentos não contaminados, não é? Nesses casos é evitável. E os outros também, por exemplo, a epilepsia secundária, sequelas de meningites, pode ser evitável. Mas não é hereditário, não é? Temos outros tipos de epilepsia, por exemplo, não é? Que são hereditários, mas é um grupo de epilepsia que não é assim tão elevado. Considerando que o número de casos fez referência a 5.000, é muito pouco para a população, a epilepsia tem a atenção que deve ter. É uma questão que deve ser falada mais. Eu acho que é uma questão que devemos falar mais na escola, no trabalho, porque há muitas crianças, por exemplo, que têm uma epilepsia que pode ser controlável, no entanto, são retirados da sala de aula, não é? Há muitos que deixam de frequentar a escola simplesmente porque faz uma crise que pode ser controlada. E tem muitos casos também, ainda existe muito estigma a nível nacional, porque há pessoas também que podem perder o emprego só por ter essa doença. E não é caso para perder emprego ou para deixar de frequentar as aulas, não é? Desde que façamos um seguimento regular, um tratamento adequado, não é? Mas ainda há muito estigma no nosso país sobre a epilepsia. Porque todos associam a uma deficiência, a uma pessoa que não é capaz, mas não é bem assim. Casos de epilepsia podem servir como justificação de faltas, por exemplo? A maior dificuldade que os doentes epilépticos têm é o absentismo, não é? O absentismo no trabalho e por isso, mesmo que tenham um emprego, eles não conseguem manter um emprego por muito tempo, devido a esse medo do absentismo ou de causas legais, se tiveram algum acidente, não é, no trabalho. Mas, neste caso, temos é que ter alguma cautela, por exemplo, ter algumas profissões que são de risco. Mas eu acho que a sociedade deve ser mais receptiva, não é? E esses doentes merecem ter uma vida normal, um trabalho normal como outra pessoa com uma doença crónica. Está a falar desses casos em tese ou são casos verificáveis em Cabo Verde? São casos verificados, pelo menos na minha consulta, de epilepsia. É uma das queixas frequentes dos meus pacientes, que não conseguem manter um emprego. Aí entra a família e entra outras especialidades. Tratando-se de um adulto, perdendo o emprego, fica sem rendimento, há outros problemas de saúde mental que podem derivar daí, não é? Sim, podem levar a uma depressão e não só. Quando a pessoa não trabalha, não é? Isso quer dizer que não tem a segurança social. E nós sabemos que temos medicamentos que são importantes para o controle da epilepsia, mas que a pessoa não pode fazer aquisição porque não tem um trabalho fixo ou um rendimento adequado para a aquisição desses medicamentos. São medicamentos caros? Existem, sim, medicamentos caros sem o NPS. Tratando-se de uma doença crónica, não deve ter o tratamento de doença crónica? Há alguma base de dados para proteger as pessoas com epilepsia e evitar casos, por exemplo, de despedimentos ou de afastamento de aulas? Eu não sei se tem alguma lei que proteja essas pessoas, mas pelo menos com a escola, não é? Temos trocado muitas cartas, enviamos uma cartinha para a delegação escolar, explicando que não tem necessidade de suspender as aulas, não é? E claro que aqui também temos que ter um compromisso da família para seguir a medicação,
não é? Porque há muitos que não conseguem comprar um medicamento, por exemplo, a criança faz crises diárias, não é? E claro que os professores também ficam com algum receio de ter uma criança que tem crises diárias. E muitos pais também, com medo que a criança tenha uma crise na escola, também evitam enviar essas crianças para a escola. Eu estou a falar de pessoas, de crianças que não têm nenhuma deficiência, têm só uma epilepsia. Então pode ser controlada. Diga-me o seguinte, aqui não deve entrar o Estado como garantia? O Estado em termos do apoio, não é? Do apoio, acesso a medicamentos. Vamos lá supor que se trata de uma família menos possidente, não é? Uhum. Aí, como proceder? Uhum. Temos uma farmácia, não é? Que é uma farmácia do Estado em todas as delegacias, centros de saúde. Tem essa farmácia onde o utente pode fazer a aquisição da medicação. Mas ainda na farmácia do Estado temos um leque de medicamentos muito reduzidos para o controle da epilepsia. Estamos a falar dos medicamentos que é de cerca de uns 4, 5, mas temos muito mais medicamentos, não é? Que não temos na farmácia do Estado e que as pessoas não podem fazer aquisição. Na farmácia do Estado tem de comprar noutras farmácias com apoio do INPS e é preciso estar a trabalhar. Do NPS, quem tem um NPS, quem não tem que comprar sem a comparticipação e muitas vezes essas medicações que não temos na farmácia do Estado são caríssimos. E ainda outra problemática é a ruptura do estoque de alguns medicamentos em que os pacientes também descompensa em termos das crises epiléticas. Digamos o seguinte, a questão deve entrar então na ordem do dia. Eu acho que sim. Como é um desafio que temos em Cabo Verde. Como neurologista, o que é que diz às famílias? Quais são os sinais que se evidenciam numa criança para que se saiba que pode ter epilepsia? Uhum. Então, a família tem que ficar, na infância, a família tem que ficar muito atenta. Principalmente em certas faixas etárias, não é? De 6 meses a 12 meses, temos os tais espasmos infantis, que é uma epilepsia grave, que tem que ser reconhecida e tratada o mais rápido possível, evitando assim um atraso grave no desenvolvimento dessa criança. E ainda na idade na primeira infância, temos a epilepsia da ausência, que é um tipo de crise em que a criança simplesmente fica parada, com o olhar fixo, duração de menos de 1 minuto a 2 minutos, e essa criança muitas vezes tem uma regressão na aprendizagem, tem alguma dificuldade na aprendizagem que não tinha, não é? E muitas vezes quem dá por isso são os professores. E nós temos tido casos em que simplesmente os pais dizem que eles achavam que a criança estava a fazer que não ouvia, não é? Que não ouvia. Estamos aqui simplesmente perante uma epilepsia da ausência que devemos tratar a tempo também para não prejudicar aqui na dificuldade da aprendizagem. E depois, na adolescência, também temos outros tipos de epilepsia, que é a epilepsia mioclônica juvenil, que também não é uma crise clássica, não é? O que costumamos ver. Então, é isso que eu apelo aos familiares. E para
recorrer à ajuda médico, não é? Para ter um diagnóstico corretamente. Atualmente isso é possível, fazer um diagnóstico corretamente e iniciar o tratamento e seguir o tratamento regular, porque há muitos abandonos, não é? De tratamentos ou da medicação, porque a medicação não chega até o final do mês e isso acaba por prejudicar essa criança. Diga-me o seguinte, a nível do jardim infantil e mesmo do ensino básico, os professores terão de ter habilidades suficientes para detectar esses casos? Pela minha percepção, não tenho dados, mas a minha percepção é que os professores estão bem atentos, principalmente, como tinha dito, essa epilepsia da ausência muitas vezes é referenciada da escola para avaliação médica. António Fortes, neurologista, aqui entrevistada pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins, a propósito do Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, um movimento mundial surgido nos Estados Unidos em 2008, rapidamente adotado pela Organização Mundial da Saúde.